Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá, jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um imortal episódio do DevSecOps Podcast, o primeiro episódio em português da 5ª temporada. Para você que tem acompanhado aí, viu que os 2 primeiros episódios dessa temporada foram em inglês, com convidados internacionais, porque, para quem não sabe, quem não descobriu ainda, né, nós somos os maiores influencers de Application Security do planeta e arredores. Mas é isso, eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Gabriel Privelati. E eu sou o Marcos Santos. E temos um convidado aqui hoje, já vou apresentar ele. Antes do convidado, eu queria falar que, cara, eu pensei que o Gabriel tava morto, né? Já tinha enterrado, já ia fazer missa de 8 anos, coisa do tipo. Ele tá aí, o Gabriel tem um ano, cara. Tem um tá ano aí, que eu não escuto sua voz. Tá aí, já cara. Viu isso? Eu tenho explicação. Fale. Carnaval. Ah, boa. Você emendou, né? Do 2022 com 23, né? Exato. 24 agora, né? 24 Entendi. já direto. Exatamente. Entendi. Bom, Isso, ele está cara. de volta, apesar de estar sem câmera, porque ele disse que estava nu numa sauna, mas ele está aqui com a gente, então é isso que é importante. E o Marcos também está aqui com a gente de volta, considerando os 2 primeiros episódios dessa temporada, que, novamente, né, foram com convidados espetaculares. Se você não acompanhou os 2 primeiros episódios da 5ª temporada, acompanhem, que estão imperdíveis. Então, gente, antes de falar do nosso convidado, vale lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx da Nova 8, que são especializados em segurança e sistemas de código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx do Brasil, está abaixo da descrição do episódio, né? Lá no devsecopspodcast.com.br ou no YouTube também, tá? Você está buscando soluções de Application Security? Fale com a Digital Oak, eles têm um portfólio completo para você. E a Gold Security, que é especializada em Application Security, quer desenvolver código seguro, fale com a Gold Security. E para você que é mais ousado, OnlySecFans, o seu clube de Application Security. É OnlySecFans, tá? Não vai botar só OnlyFans não, que você vai ter problema aí no seu histórico de navegação, digamos assim. Então vamos lá, gente. Episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, envolve algo que eu gosto muito, na verdade, que é a automação. E algo que eu odeio, que são requisitos. Mas fazem parte do nosso dia a dia, né? Aquela lista de requisitos, aquela lista de coisas desejáveis, vamos dizer assim, que deveriam estar num produto, né? Ou numa solução, num software, enfim. A gente vai falar disso hoje com um cara que, não sei se dá pra falar que ele é especialista, ele vai se dizer, né? Ele vai se autodenominar aqui. Eu diria que é especialista, alguém que se dedica para fazer esse tipo de trabalho, né? E focar nesse tipo de solução, vamos chamar assim, no mínimo conhece bem do assunto. Então, a gente vai falar hoje com o Anderson, que vai contar um pouquinho da história dele, mas antes de mais nada, Anderson, obrigado pelo tempo, oportunidade, agenda, contato, enfim. A gente sabe que sempre é difícil, né, de juntar o tempo, enfim, mas fala aí pra galera quem você é, de onde você veio, o que você tá fazendo aqui, pra onde você vai, fica à vontade, o palco é seu. Tá bom, obrigado aí, Cássio. Obrigado aí por me receberem. Fica difícil aqui, não sei o que falar, né? Mas eu vou dar um pequeno overview aqui. Eu comecei com desenvolvimento lá para 2005 e depois de uns 5 anos acabei mudando para a parte de segurança quando eu descobri que dava para trabalhar com segurança, porque até então eu achei que isso dava para fazer curso, porque era legal. E aí eu comecei como pentester, né? Trabalhando em Big Four. E depois fui para o lado da defesa, né? Então, de ajudar os desenvolvedores, né? E aí que eu comecei a ver um pouco do desafio de corrigir, né? Que é o que tem muito a ver, então, com a parte dos requisitos. Então, quando alguém vai lá, faz o pentest, encontra uma falha, muitas vezes para aí, né? O cara fala, beleza, encontrei um SQL injection. Você fala, legal. E para corrigir? É com você, né, meu? Você é o dev, né? E fica por aí, fala, no máximo eu retesto de alguma forma aí. E nessa parte o dev acabava, né, travando, ou tenta colocar uma correção, por exemplo, teve uma vez que teve um CAPTCHA, né, que dava para burlar, né. O cara, não, beleza, eu vou arrumar o CAPTCHA. Aí, em vez de usar uma imagem, né, vamos falar, segura, né, diferente, ele pegou assim, cada letra
e cada número e transformou em uma imagem, A.jpg, B.jpg. E quando te mostrava o CAPTCHA, você tinha cada imagem separada, ou seja, você não precisava nem tentar decodificar mais, só ler o HTML, né, tirar a extensão, você resolvia o CAPTCHA. Porque o CAPTCHA, nesse caso, era difícil só por humano, né, não era por robô. Então, tem esse gap, Deus né, do céu, cara. nessa parte de requisito. Não, esse foi o mais legal, acho. Assim, quando eu vi isso, porque até então, quando você encontra a falha e você faz o reteste e não dá certo, você, sei lá, manda um e-mail, explica. Mas quando meu chefe viu isso, ele falou, liga pros caras. Não pode ser, né? Vai falar com ele, não vai resolver esse negócio. Então, foi... A parte de requisito começou a me interessar, né? Aí, né? Então, de como resolver esse gap. Bom, aqui dá para ficar falando bastante, mas a visão geral começa aí, e eu tenho trabalhado todos esses anos como Product Security Engineer, né, que é o cara que faz a segurança do produto. Então tem a parte de Application Security, é claro, só que quando você fala em produto, você fala também da parte de infraestrutura, de processo, de pessoas, né? Você coloca tudo ali para fazer um produto seguro fim a fim, né? Então desde quem vai construir até o deploy para o usuário usando, etc. Bom, esse é o overview assim, né? Profissional, beleza? Bom, tá ótimo. Não, tá ótimo. Maravilhoso, cara. Foi bem introduzido, Marcos? Você gostou da introdução? Introduziu bem, cara. Foi introduzido? Nossa, mas introduziu bem demais, cara. Gabriel, você que tá sumido, você gostou dessa introduzida aí? Cara, assim, eu não tenho palavras, tá? Eu acho que... E uma grande introdução, né? Diga-se de passagem, foi uma grande introdução. Boa. Então vamos lá. Eu vou começar a puxar essa discussão aqui falando do seguinte. Eu acho que, como o Anderson colocou muito bem, né? O cara faz o pentest, acha um problema lá no SASH, acha um problema no SCAN, beleza. E aí joga na mão do dev, o dev se vira. Isso ainda é realidade, né? Apesar de usar pesar, isso ainda é realidade. E aí surgiu essa ideia de colocar assim, pô, cara, legal testar e achar esses problemas. Mas eu gosto de dizer, né? Melhor que achar os problemas seria não criá-los, né, em primeira instância. E aí talvez surja essa ideia de ter uma lista de requisitos ou boas práticas, enfim, né? Chamem como quiser, mas acho que requisito é um item bem legal. E aí o Anderson, já dando uma introduzida um pouquinho do trabalho, né? Ele criou uma solução que faz isso, né? Que é o... Bom, eu já falar do nome, enfim. Mas criou uma solução que faz isso, que basicamente dá essa lista de requisitos para você implemente no seu projeto. A pergunta para vocês é a seguinte, e aí começar talvez pelo Marcos, depois o Gabriel e depois o Anderson pode encerrar essa pergunta. Vocês acham que ter uma lista de requisitos de segurança separada de uma lista de requisitos funcionais, por exemplo, é eficaz, ainda é o caminho? Ou vocês acham que o requisito funcional já deveria cobrir as questões de segurança? Como é que vocês enxergam isso? Pode Marcos, Gabriel, enfim, comecem aí. Cara, assim, na minha visão, tá? Já deveria estar junto. Acho que os funcionais ali de segurança deveriam estar junto. Acho que pleno século XXI não dá pra se pensar em um software sem pensar em segurança junto, tá? Na minha visão não deveria mais estar separado. Só que sabemos que isso é o que a gente deseja e não é a realidade. Esse é o principal. Mas na minha cabeça não entra o cara fazer todo aquele requisito do software ali bonitinho, depois tem um requisito de segurança que talvez não seja nem aplicado. Você tem um puta trabalho para desenvolver e o cara nem aplica porque tá separado e o cara vai focar no produto e vai deixar a segurança ali em segundo, terceiro, quarto plano. Então na minha visão tem que estar junto, só que a realidade é um pouco diferente do que a gente gosta, né? Então isso é um pouquinho da minha visão. Boa. Gabriel, pensa diferente, pensa igual? Não, eu penso igual, só que eu acho que, na prática, no mundo que a gente vive hoje, para funcionar, deveria ser separado, tá? Porque eu acho que quando a gente separa o requisito com a segurança, a gente consegue ter um foco maior na segurança, entendeu? Por exemplo, quando a gente separa os requisitos de segurança, a gente consegue permitir que a equipe de desenvolvimento responsáveis pela segurança consegue concentrar especificamente na necessidade de segurança. E quando isso está junto dos outros requisitos, pode se perder um pouquinho, entendeu? Pode ser pulada, pode se perder. Eu acho que até para auditoria, rastreabilidade, né, para a gente conseguir dar ênfase no cara, ó, você tem uma lista aqui de segurança, você cumpriu a lista de segurança, entendeu? Eu acho que até para ter mais clareza e organização na prática, eu acho que
eu separaria. Se eu fosse um decisor para isso, numa equipe de desenvolvimento, eu separaria os requisitos. Mas eu concordo com o Marcos que seria muito mais fácil se o dev seguisse os dois juntos, entendeu? Mas eu acho que na prática eu separaria. Boa. Duas visões quase que conflitantes, porque a minha também é essa. É junto, eu preferia que fosse tudo junto, mas é separado, tem seus benefícios também. Vamos falar, o que você acha, Anderson? Como é que você enxerga esse contexto aí? Bom, tem prós e contras, né? Não sei se tem exatamente a resposta certa, também depende muito das pessoas por trás, né, que estão fazendo, né? Porque o maior desafio quando você tem separado, é reconciliar, né? Estou fazendo contabilidade, eu adotei esse termo, gostei. É quando você tem dois elementos separados, você tem que fazer o processo de juntá-los, né? Para eles estarem em harmonia, né? Então, o maior risco é esse, o cara focar muito na parte funcional do negócio, etc. Depois outro foca muito na parte de segurança e depois não dá match. Fala, o que você quer precisa de muita coisa, o negócio também precisa só disso aqui. E como que vai ter acaba sendo uma negociação no final, né? Entre o que dá para fazer, né? O que seria ideal. Tem uma balança, né? Porque também dá para colocar segurança em 10 níveis, né? E onde que a gente coloca nesse ponto de equilíbrio, né? Então, é bastante desafiador falar que tem uma resposta certa. Por exemplo, se tem uma pessoa que já conhece, aí que tá, não é só de desenvolvimento, nem só de segurança, é de negócios também. Então, quando a gente vai ver como as empresas acabam investindo em segurança também, tem uma parte, vamos falar, de um certo guesswork, né? É complicado ter o retorno, calcular exatamente o retorno, né, do investimento de segurança. Então, geralmente tem um projeto, 10%, 8%, eu vi que é mais ou menos a média. Você fala, eu vou pegar 8% desse projeto e vou investir em segurança. O que eu vou proteger o máximo que der com 8%? Certo? Então, mesmo na questão de separar o requisito, você também acaba entrando no nível de qual requisito para qual funcionalidade, né? Onde eu vou distribuir melhor o esforço, né? Às vezes é bom para alguns determinados requisitos, eles nem são o foco, você foca só em alguns, e neles você pode ter uma abordagem diferente, né? De fazer junto, né? Os mais críticos, tá mais perto para conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio, essa harmonia dos requisitos separados. Boa. Eu acho que eu tenho um mix aí de sentimentos agora. Eu não tinha pensado do jeito eu não tinha pensado ainda do jeito que o Gabriel colocou. Tem uma puta vantagem, né, de você ter isso separado, segregado, auditável, com tracking. Mas depois de anos aí no mercado de desenvolvimento, qualquer coisa que não é o requisito funcional é um motivo para depois eu vejo, depois eu faço. Já é assim com o próprio teste do software. Putz, o release é hoje, não vai dar tempo de testar. Tudo bem, entrega, reza para não ter bug, mas se tiver, depois sobe um hotfix e resolve. Então, esses bypasses que me incomodam um pouco. E quando o requisito ele é separado, ele é segurança, dá para ver depois. Né? Segurança, qualidade, o que for que não seja do requisito funcional, que não seja do produto, eu diria, do negócio, o core do negócio, ele vai ser deixado em segundo plano. E aí, como um cara de segurança, a gente quer que segurança esteja sempre lá. Né? Dadas proporções, obviamente. A gente não quer proteger 500 mil camadas, que às vezes não se faz necessário, mas o mínimo, né? Então, um exemplo clássico, você tem uma tela de login, usuário e senha. Para mim, já é óbvio que esses dados têm que estar encriptados, que tem que ter um captchazinho ali para proteger de um brute force, um access log para ver tentativa de login com erro ou com sucesso, tipo, coisas simples de segurança que a gente precisa. Mas se isso não está escrito no requisito funcional, o dev vai fazer uma tela de login recebendo 2 parâmetros e mandando um post, acabou. Não vai ter log, não vai ter capt, não vai ter nada, entende? E esses caras separados, eles acabam sendo requisitos de segurança que eles vão ser deixados de lado, dependendo da empresa, dependendo de como é o dia a dia daquela empresa, enfim. Acho que tem é o que o Anderson falou e a opinião do Marcos e do Gabriel também. Então, certo ou errado, né? Acaba sendo Só uma pequena observação, que mesmo na parte de negócio, então vamos construir um novo produto. Para chegar nos requisitos de negócio, a pessoa de negócio geralmente vai focar exatamente no que ela consegue ver, desenhar, o wireframe, a mockup. Segurança você não consegue ver, né? Exceto a tela de login. Então, primeiro você vai lá, faz a tela. Imagina, você está criando o produto, né? Colocar um chapéu lá. Então, coloquei, vai ter essa tela, tem essa funcionalidade, o usuário faz o upload do arquivo, manda para os amigos, etc. Ok. E aí você pega a estimativa e fala, a estimativa são 3 meses para fazer, precisa de, 3 pessoas, ok.
Aí, de repente, você passa pro cara de segurança e fala, mas tem um monte de requisitos não funcional, isso aí vai levar mais 3 meses. Aí você fala, não, peraí, cara. Eu planejo um negócio que vai estar funcionando em 3 meses. Você vai falar que com a segurança toda eu vou levar o dobro do tempo e gastar o dobro do dinheiro? Não. Melhor não. Vou fazer 100. Exato. Não, eu falo, voltar, 8%, sei lá. Não, eu vou te dar um mês. Nesse um mês, que ainda parece muito, né? 30% do projeto, 33%. Você vai fazer o que der. Então é melhor você focar, aí vem o desafio. Onde você coloca um melhor investimento de dinheiro para ter um retorno, um controle, né? Que dá um maior retorno contra as ameaças, né? Dependendo do modelo, né? A modelagem de ameaça feita para aquela aplicação. É um grande desafio, não tem uma resposta certa. Então, hoje, até no final do dia, tem um pouco de guesswork, sim, na parte de definir onde vai focar, porque quantificação de risco ainda é um mistério, é um trabalho difícil. Tem aí a metodologia FAIR para ajudar a quantificar, mas também não é nada, não é um plug and play, não é a biblioteca que você coloca. Sim. É um trabalho manual ainda, né? É que tá tudo tão interligado, no final tudo volta, né, para negócio, para preço, etc. Né? Porque eu fui em algumas conferências, mesmo aqui, né? E aí todo mundo chega assim e fala, pô, tem tal método aqui, que fizemos uma campanha de phishing, não, que a gente faz um treinamento de awareness, legal. Aí eu falo, como que você prioriza o awareness se você não definiu qual é o risco mais prioritário ali pro negócio? Fala, não, calcular o risco é difícil, a gente fica no high, medium, low e é isso aí. Eu entendo, mas tem uma... Não podemos, né? Temos que continuar a busca, né? De tentar resolver essa charada, porque impacta tudo, né? Impacta todos os esforços, né, de segurança, todos. Então, né? Manda. Você é o convidado, cara. Dono o senhor aqui. Eu tenho as pessoas, né, que passam de engenheiro para gestor, né? Então, o que eu vejo que é bem interessante é assim, né? Você é engenheiro, conhece bastante, tudo o controle tem que ser feito, sabe fazer o assessment de tudo, sabe ali, focar ali. Beleza, virou gestor. Aí você fala, beleza, vou criar um nível de maturidade, vou saber onde eu vou atacar, etc. Você vai apresentar um roadmap lindo de segurança para o negócio. Aí o negócio fala, legal, mas foda-se. Puta que legal, Por quê? Porque quando você está, né, nessa parte de liderança, né, que encabeça todas as iniciativas de segurança, o que vem primeiro não é o roadmap de segurança, o que vem primeiro é o roadmap de negócio. E cabe entender, né, quais são as parcerias que essa empresa está fazendo, quais são os pilares para não perder negócio para o outro competidor, né? Sem absorver isso, não dá para derivar a parte de segurança, etc. Então sempre tem esse choque. Então o cara que vai primeiro ano de gestor, assim, no começo, tem essa grande decepção, né? Fala, cara, estudei para tudo, vou lá, apresento o negócio, fiz meu melhor e os caras não estão nem aí. Mas é porque fazer esse link com o negócio é como se fosse aprender tudo de novo, porque é um outro domínio, né? Boa. Eu lembro de um puxando um outro gancho, mas ainda conectado com isso. Eu não lembro o nome dela agora, mas uma pessoa da área de InfoSec, ela falou assim, cara, às vezes a gente que é de segurança tem essa visão, tem que estar seguro, tem que botar o requisito de segurança, tem que olhar para a segurança. Mas se a gente dá uns passos atrás, né, a própria humanidade, ela está disposta a correr riscos naturalmente. E aí ela usou um exemplo assim, falou, cara, lembra na época que o homem precisava caçar, por exemplo? Não tinha a carne embaladinha, no plastiquinho, bonitinho. O cara tinha que ir pra fora com um pedaço de pau, matar o bicho e comer. Então assim, muitos desses caras que iam, não voltavam, né? Porque você tem um risco. Só que o risco óbvio que você já tinha era, você vai passar fome, cara. Então você tem que, né, levanta sua bunda, vai lá caçar, tem um risco envolvido nisso, o que você tem que fazer? Ou você aprende a correr, aprende a lutar, vai ficar forte. Então você tem uma série de mitigações. Mas, cara, pra caçar um bicho selvagem, é muito óbvio que aquele bicho tem mais vantagem sobre você de diversas formas. Então você ia sabendo daquele risco. O cara ia correndo aquele risco porque ele tem que alimentar a família, porque ele tem que comer e tudo mais. Então esse exemplo começou a me fazer pensar, falou, caralho, velho, realmente o business vai sempre drivar as decisões. Cara, eu tenho aqui o meu banco e eu não quero fazer segurança. Foda-se.
no caso do banco, não, né? Porque ele tem uma série de regulamentações e tudo mais. Mas eu tenho aqui o meu business, eu não quero fazer segurança, vai ficar assim mesmo. É ok do ponto de vista do business, se aquele CEO, aquela empresa decidiu fazer assim. Mas do ponto de vista de segurança, não, porque a gente quer fazer segurança sempre, né? De uma forma ou de outra. E aí eu comecei a mudar um pouco minha cabeça no sentido de, cara, o meu approach de segurança vai depender do negócio que eu estou lidando. Então, se eu estou trabalhando numa infraestrutura de sistemas críticos, qual é o impacto que o meu produto pode ter na sociedade? Por exemplo, eu paro uma usina, eu paro uma cidade, eu vou explodir um carro. Cara, então não dá para ficar falando não para muita coisa, né? Eu tenho que ter um pouco mais de enforcement. Mas eu trabalho num e-commerce que vende cueca. Porra, tá fora do ar. Tá bom, vai ter um impacto ali financeiro para a empresa, tal. Mas não se compara a, né, um ataque massivo de contas de banco, por exemplo. Né, onde as pessoas perdem dinheiro diretamente e tal. Então, meio que essa criticidade do negócio na sociedade tem feito eu pensar como que eu priorizo segurança, entende? E óbvio, né, algumas regulamentações também trazem isso, como o Banco Central, dentre outras, né? Mas enfim, foi só um comentário pegando essa onda aí do que o Anderson comentou. Marcos, quer falar alguma coisa? Cara, eu queria fazer uma pergunta pro Anderson. Queria aproveitar aí. Qual os desafios aí que ele encontrou, né, para poder fazer uma automatização de requisito, né? Qual o desafio principal ali? O que isso envolve? Experiência, o que ele teve que captar ali, conversar com os users? Queria entender um pouco melhor isso aí. Bom, tem muito desafio aí. Não, um pouco de background, né? Então, primeiro que eu fiz uma plataforma de modelagem de ameaça, onde o desenvolvedor ele descreve o que ele está fazendo, então descreve a aplicação, e aí é um ponto, já respondendo a sua pergunta, como que você decompõe uma aplicação? Então eu parei para fazer uma pesquisa nisso. Do que é feita a aplicação? Você fala funcionalidades, integrações, tech stack, quais são todos os elementos que compõem, né? Então, tentei segmentar isso de uma forma que fizesse sentido e que idealmente também tenha harmonia entre a harmonia com outro tipo de aplicações, como front-end, back-end, mobile, etc. E não é um trabalho fácil, de chegar na forma ideal. Acho que tem diferentes abordagens, né, que a gente para levar tudo ameaça, requisito, controle. Você pode começar a partir da ameaça, né, para chegar no requisito. Pô, vai ter essa ameaça, pô, você tem um banco, tem ameaça de SQL injection, daí você vai lá e chega lá no controle. Mas um pouco de experiência também faz você conseguir chegar no mesmo resultado da forma inversa. Você já vai usar um banco de dados, pô, eu já sei que você precisa de um ORM, por exemplo. Você começa pelo requisito e vai chegando na ameaça também. Então tem diferentes, é como se fosse um prisma, você tem diferentes ângulos, né? E o que eu mais vejo é que não tem uma forma exata, é extremamente complexo, então tem uma parte que você meio que abstrai, por exemplo, não sei se você já usou a ferramenta de Threat Modeling da Microsoft, né? Você conecta um negocinho no outro, ele te gera 1000 ameaças, certo? Por aí. Se não for mais, viu? Então, um pouco da experiência que a gente faz, implicitamente acaba eliminando 95% disso e focando no que importa. Para fazer essa redução de noise, né? Vem um pouco dessa experiência então, que você mais vê no pentest, que você mais vê sendo atacado, etc., e acaba tirando esse noise. Agora, se você tentar fazer uma forma de sistematicamente verificar todas as possíveis condições, para todas as possíveis... Tem uma infinidade de detalhes que acaba não valendo a pena, tornando o produto, no caso, extremamente complexo. E que se terminar de preencher, você já conseguiria ter feito uma segunda aplicação, entendeu? Então, esse é um dos desafios. Outra parte que tem na parte... tem uma vez um amigo meu falou assim, o desafio que eu vejo na modelagem de ameaça é o cara que faz a modelagem de ameaça não entender o suficiente da aplicação e das ameaças, né, para conseguir ajudar ali no brainstorm, etc. E o outro lado é o cara não entender os requisitos também. Então, já fez a modelagem, gerou o requisito, o cara também não conseguiu absorver, né? Vamos falar os dois principais riscos.
Tudo isso tem que ser levado em consideração no caso do produto, né? Então tem uma grande dificuldade, uma grande preocupação em o desenvolvedor conseguir entender o requisito, tem muito disso. Você fala, não, beleza, gerei ali o requisito, fiz o máximo que deu para explicar para eles, passa ali e volta. Mas o que você quer dizer com esse negócio de SSO? Entendeu? O que você quer dizer com PKCI? Né? E aí, o que você quer dizer com acrônimo? Nossa área tem muito acrônimo. Tem muito acrônimo, é muito chato, cara. Irrita, chegou uma hora que irrita. Meu Deus. Assim, eu consigo falar, acho que bastante tempo sobre os desafios, mas no geral, conseguir reduzir toda essa complexidade de ir aqui ao core para transformar em algo usável. Porque o que você mais vê, acho que em segurança, assim, minha experiência essa complexidade é tamanho que o negócio vai falar, se tão complexo, pula. E eles pulam e foda-se. Complexo e caro, né? Complexo e caro. Exato. Caro. Exato. O Gabriel quer falar? Tem comentários aí? Quero comentar uma coisa. É interessante ver isso quando você está falando, porque a gente vê que todas as áreas de segurança meio que está conversando e casando essa questão do vamos reduzir o que a gente vai mostrar para a gente ter algum tipo de ação sobre isso. Por exemplo, se eu faço uma modelagem de ameaça pro dev e mostro 1000 vulnerabilidades, o dev vai olhar e falar, foda-se, cara, que bom que você fez essa modelagem de ameaça, acho bem legal. Vale naquela gaveta ali, ó, vou abrir depois, tá? Isso vale para qualquer ferramenta de segurança no mercado, porque a gente vê, né, que SAST, SA, DASH, enfim, estão tentando reduzir ao máximo o que é o mais crítico para ter menos resultado, para que assim o dev olhe e fale, ok, vou corrigir, entendeu? E aqui não quero entrar no mérito, o dev não corrige porque não quer, ou o dev corrige porque tem muita coisa para fazer, entendeu? Não é a discussão, mas a gente vê que todas as áreas de segurança estão indo para o mesmo lado. Vamos mostrar menos para a gente ter algum tipo de resultado em cima disso. Porque mostrando tudo, não tá tendo nada, entendeu? Correção nenhuma. Boa. O que eu particularmente discordo, porque a mesma coisa, você vai no médico, você tá com, sei lá, você tá com 3, 4 problemas graves. No caso do nosso, né, você não vai ter 1000 vulnerabilidades, né, mas enfim. E aí o médico vai te falar assim, não, cara, vocês tem um problema só. Ele vai te omitir outros 3, que amanhã ou depois pode se tornar mais graves. Sei lá, você vai lá e fala, cara, você tá com um problema no estômago aqui grave, precisa cuidar. Mas ele viu que você também tá com diabetes alta e não te falou nada, saca? Porque, cuida só de um problema primeiro, depois você vê o outro. Então, tipo, olhando para essa analogia, que talvez se encaixe ou não sei, eu tenho discutido isso com os times e tal, e falar, cara, isso que que o Gabriel falou, eu concordo plenamente, eu vou te mostrar o que você vai conseguir, o actionables, né, que eles falam agora, né, o que você vai conseguir fazer agora, vai corrigir 2, 3 vulnerabilidades, beleza. Mas não quer dizer que você não tenha 1000 vulnerabilidades. Não quer dizer que você não tenha outros problemas que você precisa, de certa forma, priorizar. Você não necessariamente o dev, né? Mas vamos chamar de um produto, né? O time do produto, enfim. Então eu acho que essa questão de redução de noise, ela é muito importante para que tenha mais ação, mas a omissão, né? As ferramentas deixar de mostrar, né? Como é tendência que eu tenho visto, eu discordo, né? Mas talvez seja minha neurose de segurança com as paradas, tá ligado? Mas eu tô junto contigo, porque assim, eu prefiro ter 2 espelhos e mostrar pro cara, ó, você tem tudo isso aqui de problema, só que a gente priorizou, você vai ter isso aqui pra corrigir. Uhum. Então o cara ter 2 espelhos, saber o problema real e saber o que ele tem que corrigir primeiro, eu acho que é o melhor cenário. O cara fala, pô, legal, tenho 1000 vulnerabilidades, mas eu vou corrigir 50 nessa primeira step. Terminou, corrigir mais 50. E ir fazendo o processo de correção, do que ele achar que tenha 50 e aparecer mais 50 depois. Ele vai ficar extremamente puto com isso. Eu lembro que uma empresa, inclusive, eu usei uma estratégia, cara, que funcionou muito bem, mas a empresa tinha recursos para isso também, que era um time, que a gente chamava de time tático e um time estratégico. O time estratégico era a galera que implementava scan, fazia essa questão de priorização e tudo mais. O time tático eram os devs com conhecimento de segurança que iam focar só em corrigir vulnerabilidade, para reduzir backlog. Então esse time tático ele foi temporariamente criado. Cara, tem 1000 vulnerabilidades, beleza, então vamos focar aqui 3 meses em só corrigir com o time tático, era pull request atrás de pull request só em vulnerabilidade encontrada do SAST, reduziu o número lá em, sei lá, 70%, o time tático saía fora, vai fazer as outras coisas do dia a dia, como se fosse uma war room, e o time estratégico começava a atuar nesse backlog bem menor, entende? Então assim, você pegou aquilo tudo, reduziu um número aceitável, que a empresa discutivelmente lá falou que era 70%, os outros 30 virou backlog e foi corrigido. Do que você olhar para 1000 e ignorar, ou dos 1000 você falar, olha, você tem um aqui muito crítico. Beleza, continuou com 999 problemas. Críticos, altos, médios, enfim.
Entende? Então, acho que também tem uma balança aqui nesse contexto. Mas vamos virar a chavinha aqui, antes de eu fazer a próxima pergunta. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Não é nem uma pergunta, na verdade, é um pouquinho do Anderson explicar como é que ele... Porque o Anderson, né, a gente não deixou explícito ainda, mas o Anderson criou uma solução que faz isso, acho que ele comentou agora, ele criou uma solução que ajuda, né, as empresas, os desenvolvedores, enfim, com essa questão da modelagem de ameaça, definição de requisitos e tudo mais. E a gente sabe que requisitos tem das mais variadas fontes, né? Eu estava numa empresa anteriormente que a lista de requisitos vinha de um standard chamado IEC 62443. Cara, 300 requisitos focados em controle de sistemas de controle industrial. E a gente sabe que o Banco Central, o Bacen, aí tem a ISO, aí tem a SOC, aí tem o OASP, enfim. Então, fonte de requisito é o que não falta, né? Tá cheio. Qual que eu faço? Qual que eu escolho? Né? Ou eu faço todos, ou eu faço um, exceto aquele mercado regulado e tal, enfim. E eu queria que você falasse um pouco, Anderson, como a sua solução atua? Né? Você explica um pouco aí de facilitar, reduzir esse noise e tal, mas como que seria na prática, se você puder falar, enfim, como que seria na prática essa facilidade, né, que você quer trazer para o mercado, para o próprio time de desenvolvimento? Mas eu colocaria um outro tempero ainda na resposta, quem é o público-alvo? Quem é o cara que vai usar essa ferramenta? É o cara de segurança? É o dev? É o CISO? Quem que vai operar? Beleza. Vamos começar então pela abordagem tradicional, né, para esse tipo de desafio. Quando você tem uma lista, vamos falar, alguma normativa que você tem que seguir, uma das práticas comuns, né, que as empresas adotam, é mais fácil, você pega essa lista, coloca no seu wiki ou disponibiliza direto já no PDF, vai passando para o gestor de produto, e boa leitura, né? Ok. Bom, isso depende também, né? Um pouco da eficiência de todo esse programa depende de quão acessível é o departamento de segurança para tirar alguma eventual dúvida. Mas o problema é que muitas das vezes, né, esses requisitos já não são fáceis de entender ou eles são muito curtos, né? Então, por exemplo, se você olhar o SVS, você tem um parágrafo de descrição, né? Fala, é isso, você precisa ter criptografia ali no canal, beleza. O resto está no Google. Então, para o cara de segurança, batata, já entendi. Ele falou HTTPS, que precisa daquela chave tal, algoritmo tal, não sei o que, ok, né? Agora, quando você passa para o cara que vai implementar, tem 1000 opções, ainda dependendo da tech stack, mais opções. Então, quanto mais perto você traz do implementador, mais desafiador fica, porque você precisa ter mais conhecimento da tech stack, né, do nível de conhecimento do analista que vai implementar, né, para conseguir explicar. Então, explicar é um desafio, né? E para isso, né, então, o DevOps, né, .security, que é a plataforma, qual que é a abordagem para mudar um pouco disso? Ao invés de você receber a lista, né, o calhamaço, né, de requisitos e boa leitura, você primeiro fala o que você está fazendo. Então, estou fazendo uma aplicação que tem ali um upload de arquivo, que vai lidar com dados sensíveis, que vai estar exposto para a internet, que vai se comunicar com um serviço de mensageria só para ler mensagens, que vai se comunicar com um file server para postar arquivos. Então, você descreve na linguagem do próprio dev, né, o que a sua aplicação vai fazer. Com base nisso, existe então um mecanismo, um engine rule, que vai fazer um match de qual requisito é mais apropriado para aquele cenário, trazer esse requisito não só as is, mas no linguajar para o dev. O que o linguajar para o dev é? Primeiro, explicar por que aquele requisito é importante, ao invés de toma o requisito. Mas sem levar 3 páginas para explicar por que é importante. Se é tão importante, ele deve conseguir entender um parágrafo. Então, essa é a ideia, primeiro explicar por que é importante, porque eu ainda não conheci nenhum dev que quando você chega para o código dele e fala, cara, seu código, se ele fizesse isso daqui, ele ia ficar um pouco mais seguro, mais robusto, mais resiliente. Todos ficam curiosos em saber, né, como poderia melhorar. Então, inclusive, tem um dos desafios que ainda não postei nada sobre isso, mas eu tive que resolver no final de semana. E, por exemplo,
Hoje, essa é uma pergunta para vocês também. Não sei se. Não é que necessariamente é uma pergunta, mas é uma pergunta, é um nerd snipe, não sei se já ouviram esse termo. É quando tem um desafio que consome os seus dias, porque é tão legal ficar pensando nisso. Qual o problema? Você tem um site, você logou no site, você recebe um token de sessão. Perfeito. Você consegue pegar esse token de sessão e colocar num Postman, num curl e bater direto ali no back-end e fazer as consultas. O desafio é como você consegue prevenir que esse token de sessão na mesma máquina, né, da pessoa ser utilizado em outros clientes. Né? Então, a princípio é difícil. Você fala, eu vou verificar só o user agent. Né? Aí o cara só vai, muda o user agent e também consegue fazer isso no Postman. Como você consegue uma forma um pouco mais robusta? Né? Então, a ideia que eu pensei eu não sei se vale a pena entrar em todo esse detalhe, mas né, você imagina que, pelo menos eu fiquei muito curioso. 3 camadas, né? Um é fazer o binding com a seção TLS. Então, sabendo ali que essa determinada seção está associada a um ID de uma seção TLS, então iniciando uma nova seção a partir de um outro cliente, já não daria match. Aí você tem 2 outros problemas, né? Você tem pelo menos um maior problema. Como que você garante que essa sessão não vai ser, porque a sessão também precisa ser renegociada, né? Como que você garante que isso não vai ser alterado, ou como você renova isso sem comprometer a segurança? E aí vem o segundo elemento, que é no momento de login, você utilizar, por exemplo, beleza, o reCAPTCHA e junto com isso gerar um par de chaves por sessão usando a Web Crypto API, numa chave que você não consegue extrair, né? Só gerar, e usar essa chave para assinar todas as requisições, e quando o ID de sessão TLS não for mais válido, se a chave tiver a mesma da parte de login, que foi validado também por causa do reCAPTCHA, você permite a renovação do ID de sessão TLS. Você garantindo ali o bind ao longo do lifetime da sessão. Enfim, nerdices. Muito bom, muito bom. Mano. Top pra caramba, cara. Falta um pouco dessas pitadas, eu diria, no DevSecOps. Não, eu cheguei, eu joguei lá no ChatGPT e falei, ChatGPT, o que você acha disso aí, né? Aí ele falou, sua solução é inovadora. Muito bom. Tem alguns desafios, né? Quando a empresa é maior, onde você precisa passar, porque a conexão HTTPS geralmente termina no load balancer e você tem que injetar isso via header na sua aplicação para ter o ID, né? Se fosse tudo junto, naquele ambiente localhost, né, etc., ainda tem um outro controle interessante que daria para fazer, que é até verificar se a sessão TLS foi de fato terminada no servidor antes de permitir a renovação, né? O rebind, né? Então você tenta fazer um rebind porque a sessão TLS mudou, no servidor mesmo você consegue validar se a antiga realmente acabou ou não, né? Tudo bem, pode ter um problema do cliente e forçar a renegociação. Mas enfim, dei toda essa volta aí primeiro, porque é muito da hora esse tema. Mas voltando ali na parte de requisitos, é conseguir explicar tudo isso para o dev, porque não tem dev que acho que não ficaria interessado em proteger a aplicação que ele fez, melhorar o nível de qualidade. Então, eu vejo que tem essa grande dificuldade, tem uma dificuldade de organizar o requisito, dar o requisito certo, né, no momento certo, da forma certa para o dev, quanto mais fazer um negócio que não só ensina, né, entretém e que é direto ao ponto. Então, organizar tudo isso de uma forma que faz sentido para o dev e para o time de segurança ter a visibilidade, porque o time de segurança precisa conseguir ver, de todos os projetos que eu tenho, todo mundo realmente já recebeu os requisitos, estão endereçados, eles estão emperrados, né, conseguir fazer esse acompanhamento, né? Segurança é esse agente multiplicador, né, que define os processos, define a escala e acompanha para ver que a empresa está fluindo, né? É um grande facilitador ali da segurança, porque a escala nunca vai permitir fazer mais que isso, assim. Padrão. Sem querer te interromper, faltou um pedaço, né? Quem que é o cara que vai usar essa sua solução? Quem é a pessoa dentro da empresa que vai usar? Quem que opera isso no dia a dia? Porque do jeito que você colocou, eu imagino um cara de segurança usando isso, naturalmente, né? Mas eu talvez eu odeio essa palavra, mas acaba que não tem outra, né? Empoderar, né, o desenvolvedor, as squads, enfim, acaba permitindo isso de certa forma. Mas quem seria esse cara? Tem 2 modelos, tá? Bom,
Primeira forma de usar é que nem você falou como consultor mesmo. Então, ele ajuda ali no processo ali de brainstorming, de modelagem de ameaça, e acaba sendo um consultor interno que gera ali um report, usa isso como insumo, né, para o dev. Isso, num primeiro momento, é legal para começar, porque mesmo segurança também não é algo que você consegue introduzir na empresa, assim, todas as medidas de uma vez. É um processo gradual e, geralmente, a melhor forma de começar é essa meio standalone, né? E começar, né, pelas beiradas, né? Num segundo nível de maturidade, digamos assim, o dev consegue fazer isso sozinho. Só que muitas abordagens têm tentado, né, chegar ali para o dev, empoderar o dev, e o dev, na verdade, se perde e para por aí. Então, para chegar nesse nível de maturidade, é interessante começar exatamente no processo manual, validou ali, tá funcionando, e fazendo esse teste aos poucos, vendo a absorção do dev. Foi feito para que o dev já consiga entender, mas é claro que, às vezes, numa aplicação legada, às vezes tem um caso de uso que precisa ser refinado, porque um dos pontos mesmo o dev utilizando, é uma melhoria contínua, é uma mudança constante também de tech stack, é uma mudança de prioridade de negócio, e tudo isso precisa continuar sendo remapeado, né? Então, é um exercício contínuo que começa na parte de segurança, né, iniciando, passa o bastão para o dev, fazendo acompanhamento, para que num cenário ideal o dev consiga, no nível de maturidade, onde você tem os tech leads já um pouco treinados, conseguem ir refinando essa solução com acompanhamento de segurança, né? Então, eu vejo muito isso, segurança acompanhando para potencializar o processo para dezenas, centenas de devs, né, milhares de empresas gigantes consigam usar da melhor forma possível, e você tem o melhor retorno dos seus 8% do dinheiro que você coloca no projeto. Boa, muito bom. Cara, o tempo voa, o tempo passa rápido, então pra gente aproveitar esses últimos minutinhos aqui, eu queria pedir a opinião dos meninos aí, do Gabriel e do Marcos. Se vocês tivessem o poder de resolver, assim, ó, vocês são o Thanos da segurança agora, estralou os dedos, resolveu alguma coisa. Com relação a requisitos, o que vocês resolveriam? O que vocês fariam? Estralou o dedo e resolveu. Vai lá, Gabriel, manda aí, Gabriel. Cara, Tem ideia? É muito difícil a gente mensurar, né? A primeira coisa ali, eu não sei, eu acho que o primeiro requisito de segurança que eu resolveria de todos os lugares seria a validação de entrada e saída, sabe? Eu acho que esse seria o meu primeiro, validação. Validando as entradas, validando as saídas, a gente conseguiria aí mitigar muito os riscos, cara. Opinião. Boa. Marcos? Cara, são muitas. Fica até difícil. Nossa, cara. Fala aí, cara. Fala alguma coisa. Nossa, pergunta difícil. Se eu fosse... Enquanto você pensa, eu vou falar uma. Aí. Se eu fosse o Thanos da segurança, eu estralaria os dedos e eu acho que eu resolveria o problema é um problema que eu tô tendo hoje na empresa, né? A gente tem uma lista de requisitos, né? O ASPA, SVS, normativa da SOC, por exemplo, enfim. E muitos requisitos é fácil automatizar o teste. Eu não posso ter hard-coded credentials. Beleza, automatiza lá com o meu SAST e valida se eu tenho hard-coded credentials ou não. Mas alguns desses requisitos são manuais. Como é que eu testo se um dado está criptografado ou não? Como que eu testo isso? É difícil, né? Você lê a informação agora. E você fala, cara, é uma string, se ela está criptografada ou não, é muito difícil saber isso. Por LGPD ou coisas do tipo. Então, eu acho que se tivesse um poder, era falar assim, cara, para cada requisito tem um caso de teste desenhado, escrito, cuspido, um passo a passo, sei lá. Porque lá na frente, alguém vai, né, listar os requisitos, alguém vai implementar isso, e lá na frente precisa ser validado, auditado, testado. Então alguém ou leria esse passo a passo, ou executaria esse passo a passo e já conseguiria validar esse requisito. Acho que é algo legal, que já o Anderson fala, sem spoiler, pra acabar, pra dar o tempero final aí do episódio. Eu já tô dando spoiler, né, porque já falando mais ou menos o que é. Mas aí, Marcos, o que você acha? Cara, eu acho que o problema de criptografia, e um que me perturba muito, porque é muito fácil de corrigir, ninguém corrige, que é SQL Injection, cara. Boa. Acho que se eu fosse o Thanos, eu começaria por aí. Tudo seria criptografado. Foda-se. Nunca mais teria problema de SQL Injection. Boa. Foda-se se eu preciso de um segundo pra carregar o negócio. Criptografia demora 1 minuto, né? Foda-se. Que é um bagulho que eu pego com tanta frequência que começa a irritar.
Você vai olhar e fala, porra, por que a query tá largada ali, velho? Puta que foda, pariu. né? É foda. Do Vale da Entrada, cobriria também o SQL, que é foda. Eu fui, eu fui numa palestra uma vez da OASP, o pessoal da OASP, eles estavam falando sobre isso, bateu muito na tecla de validação de entrada e saída, que é uma coisa básica que não acontece, cara. Assim, Ninguém faz, né, cara? de vulnerabilidade enorme e é uma coisa muito simples, as pessoas não fazem, pô. Fazem. Cara, Boa. Secure Design entrou na lista, cara. Pô, vou falar o que desses casos mais críticos? Não, é foda. Mas aí, Anderson, como é que se fosse o Thanos, como é que você resolveria aí? Aliás, já fez uma solução que tá resolvendo um problema, né? Tem alguma coisa? Vocês falaram vários pontos interessantes, né? A validação de dados, né? Também tô do lado também dos builders, né? Já também tem essa vivência também mais deep. Dá trabalho pra caralho fazer a validação de dados, porque precisa ter os modelos têm que estar bem definidos e tem que ter sido muito bem pensado, dá muito trabalho. E muitos deles acabam usando o MongoDB, etc., para não ter que pensar nem na estrutura do banco, já fora da performance, né? Então a validação realmente já acaba sofrendo com isso. Na parte do SQL Injection, vem então o segundo tema, Security by Default. Então, Security by Default, né, segurança por padrão. Esse é um nível de maturidade onde você tem na empresa, por exemplo, uma biblioteca onde todos teriam que usar para aquela tech stack. E o legal é ter isso como um requisito, então, distribuindo o projeto onde você tem uma solução, né, como DevOps Security, que ajuda a distribuir isso para os times, informar e mostrar, né, e direcionar. Então, tem essa parte. O terceiro é o melhor requisito de segurança, acaba entrando um pouco o segundo. O melhor requisito de segurança é aquele que já está implementado por padrão, né? Quando você tem ali o by default, já saiu, eu não vou falar, tem as frases brasileiras. Tem as frases que não pegariam bem. Quando saiu junto, né? Quando já sai do forno junto, automaticamente. Quando você não precisa pensar, quanto mais no-brainer for, melhor. Porque quanto mais opção tem, mais opção de fazer errado também tem. Sim. Agora, em terceiro, como você falou, como que eu verifico um requisito manual, algo como se está criptografado? E aí vem, essa é uma das integrações, né, do DevOps Security, e eu extrapolando um pouco também para funcionalidades que estão por vir. Isso consegue ser resolvido hoje com a parte de agentes na inteligência artificial e o que isso envolve, né? Então, LLMs, né? O ChatGPT é um exemplo, mas tem outros, né? Tem open source, estão ficando muito bons, onde você consegue usar um conjunto de integrações, mais uma determinação, né? Um modelo de segurança. Então, vamos falar aqui, os requisitos são um exemplo de modelo de segurança, e um negócio chamado Automated Reasoning. Automated Reasoning é a forma de conseguir determinar a razão, pensar, né, sobre as coisas e pensar de uma forma automática. Então, tem algumas possibilidades de fazer a própria AI pensar, né, sobre determinado tema, né? E basicamente você codifica o seu pensamento. Codificando o seu pensamento, dá para transformar essa verificação, que seria manual, em realidade. E exciting feature ahead, né? Então tem muitas coisas que vão mudar ao longo dos anos, mas segurança é muito, que aí já entraria em outro tópico chamado as Deep Tech Startups, né? Por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar do Snyk, do Wiz.io. Eles não são uma startup comum, eles têm quase 1 bilhão de captação de dinheiro. E eles têm a seguinte característica: os investidores investem tudo isso para gerar um monte de propriedade intelectual, para conseguir esse dinheiro mais para frente, só que eles tentam ir além dos desafios, né, de engenharia e criar conceitos novos, né? Então, quando acontece uma deep tech, né, de segurança, é o que tem maior chance de realmente mudar o jogo, ser um game changer. Porque se depender, vamos falar de empresas, vamos falar mais normais, mais naturais, é um pouco mais difícil fazer um grande... Não é assim, é possível, é doable, dá para fazer,
Mas o jogo muda muito com as deep techs. Então é interessante, por exemplo, o Israel começou a faturar 100 milhões de dólares, só que eles captaram 700, quer dizer, ainda está longe de se pagar. Falta um tempo ainda. Mas assim, se eu não me engano, tem mais de 1.000 funcionários, fundado em 2000, quer dizer, super recente, uma startup maior que muita empresa. Entendeu? É uma característica interessante. E com a parte de inteligência artificial, tenho certeza que vão surgir deep techs focadas nessas duas frentes aí. Provavelmente vai ser de Israel também. Boa, vale destacar isso também. Isso, exatamente. Boa, pessoal, tempo passa, tempo voa, a gente falou bastante coisa, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam, quer conhecer um pouquinho mais sobre a solução do Anderson, acessa lá devops.security. Eu preciso treinar essa palavra, porque minha esposa enche o saco, porque eu falo security. É meio que eu tenho. Cara, eu não consigo falar. Security. E eu... Os cargos de qualquer porra e fala, vou comer essa merda. A gente fala inglês o dia inteiro, a gente mora fora, cara, e eu não consigo falar essa palavra, eu falo security. Eu deixo o T meio mudo assim, mas eu não consigo fazer a pronúncia correta, cara. É difícil, assim, para algumas, principalmente alemão, né? Tava falando aprender alemão. E aí tem tem uns sons que você nunca ouviu falar. Então você tem que colocar no loop 20 vezes, assim, 20. E fazer um flashcard, né? No ano, por exemplo. E você ouve mais 20, cara, até a palavra sair, assim. Boa técnica, vou tentar utilizar essa. Vou fazer isso também. Bom, pessoal, mais uma vez, Anderson, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela apresentação, acho que o papo foi bom, a volta dos que não foram, Gabriel Prevelati, Marcos Santos estiveram com a gente hoje, muito bom ter vocês de volta aqui também, espero que constante, né, espero que o salário tá em dia, né, setup tá funcionando, os caras não vêm gravar, começa a ficar ao lado. Começar a usar o Mac pra trabalhar e fazer o podcast. Tem que ser rico antes, né, puta que pariu. Bom, pessoal, é isso. Esse foi mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Gabriel Prevelati. Eu sou Marcos Santos. Sou o Anderson. Aí, tá vendo? Opa, Falou que você ia conseguir, cara. Decorei, quase errei meu nome. Marcos e Gabriel, faz tempo que vocês não aparecem aqui. Quer mandar recado final? Quer dar abraço, beijo? Aí, falar pro pessoal pra curtir, comentar e compartilhar, por favor, aí. Tá top pra caramba o podcast, tá bem legal. Então comenta aí, o Cássio lê todos, eu não leio, eu sou bem folgado, então sobra pro Cássio isso. Compartilhar com o pessoal aí, principalmente quem tem dúvidas sobre requisitos aí, que eu acho que o episódio ficou fenomenal. Boa. Gabriel, quer mandar beijo? Faço das palavras do Marcos as minhas, tá? É isso. Beijo pra você. Então tá bom, gente. Obrigado, a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu, beijos. Tchau. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.